Você já parou para pensar em quem você realmente é e se essa imagem que você tem de si mesmo não passa de um personagem que o mundo te ensinou a interpretar? Desde o momento em que nascemos, somos moldados por expectativas, opiniões e comparações. Aprendemos o que é ser alguém, o que é ter valor, o que é ser amado. Mas em algum ponto dessa jornada, algo se perde. O eu verdadeiro se esconde atrás do eu social, e o que chamamos de identidade vira, na verdade, uma construção frágil, feita de aprovação, medo e performance. A pergunta é: quem você seria se o mundo não tivesse te dito quem deveria ser? Desde cedo, somos ensinados a nos ver pelos olhos dos outros. Os elogios, as críticas, os rótulos, tudo isso forma um espelho distorcido onde passamos a acreditar que somos o reflexo, não a imagem. Quando criança, você não se preocupava em ser interessante, produtivo, inteligente ou forte. Você simplesmente era. Mas o tempo trouxe a condição, seja isso para ser aceito. Se comporte assim para ser amado. E, sem perceber, começamos a trocar autenticidade por pertencimento. É o preço invisível de viver em sociedade e quase ninguém escapa dele. Aos poucos, a espontaneidade dá lugar à vigilância. Você se observa o tempo todo, tenta prever reações, ajustar gestos, medir palavras. Aprende o que deve sentir, o que pode mostrar, o que é permitido desejar. E a cada concessão, a alma se contrai um pouco mais. Viver passa a ser atuar, e atuar cansa. Mas o mundo aplaude o papel e ignora o ser. A ilusão do eu nasce dessa confusão entre essência e imagem. Você acredita ser a sua história, o seu nome, o seu corpo, o seu trabalho, suas conquistas, seus fracassos. Acredita que é o que pensa, o que sente, o que os outros dizem que é. Mas tudo isso é mutável, passageiro, condicionado. O verdadeiro eu está além disso silencioso, mas presente. Só que ele é difícil de ouvir, porque o ruído do personagem que você criou é ensurdecedor. Pense na quantidade de tempo que você gasta tentando sustentar uma identidade. O esforço para parecer forte, equilibrado, inteligente, espiritualizado, relevante. Tudo isso parte da crença de que, sem essa imagem, você desaparece. Mas e se o que desaparece não for você e sim o papel que interpreta? A mente teme o vazio de não saber quem é, mas talvez esse vazio seja a porta para algo mais real. A sociedade moderna adora vender identidades. Você é o que consome, o que veste, o que posta, o que defende. Ser virou performance. Tudo precisa ser mostrado, explicado, validado. Até o silêncio virou conteúdo. Só que nessa pressa em ser alguém, esquecemos como é simplesmente existir. A mente transformou a vida em um projeto de branding pessoal. E o preço disso é a desconexão de si, dos outros e do presente. É curioso observar como a maioria das pessoas não vive por si mesmas, mas pela imagem que criaram para sobreviver. O perfeccionista vive para parecer impecável. O engraçado vive para ser aceito. O intelectual vive para ser admirado. O espiritual vive para se sentir superior. Cada um veste uma máscara que o protege, mas também o aprisiona. E a maior ironia é que todos se sentem sozinhos mesmo cercados de aplausos. Porque, no fundo, sabem que ninguém conhece o que é real. A psicologia chama isso de falso self, uma identidade construída para garantir aceitação e evitar dor. Ela nasce quando o eu autêntico, em algum momento da infância, percebeu que ser verdadeiro tinha consequências. Talvez você tenha aprendido que mostrar emoção era sinal de fraqueza, ou que ser espontâneo trazia rejeição, ou que ser diferente causava vergonha. Então, criou um personagem que se encaixa, e esse personagem te acompanhou até hoje tão bem ensaiado que parece real. Mas chega um momento em que o personagem começa a rachar. É quando você faz tudo certo e ainda assim se sente vazio. Quando cumpre as expectativas e ainda sente que falta algo. Quando o aplauso vem, mas o eco dentro é de silêncio. Esse é o início do despertar. O instante em que a máscara começa a sufocar mais do que proteger. O mundo te ensinou que saber quem você é ter respostas, sua profissão, seus gostos, suas crenças, suas opiniões. Mas e se o verdadeiro autoconhecimento não for sobre definir, e sim sobre desaprender? E se o eu que você tenta proteger for exatamente o que te impede de sentir paz? Porque enquanto a mente insiste em se afirmar, a alma quer apenas existir. A maior ilusão da identidade é acreditar que ela é ficha. Mas
Tudo o que você acredita ser muda com o tempo. O que você pensava há 10 anos não é o que pensa hoje. As pessoas que admirava já não te inspiram da mesma forma. As verdades que defendia talvez nem façam mais sentido. Então, quem é você? Um conjunto de ideias que envelhecem? Um personagem que troca de figurino conforme o público muda? A verdade é que o eu não é algo que se descobre, é algo que se perde. Você não se encontra acumulando definições, mas soltando as que não te pertencem. E esse processo dói, porque é um desmonte. É como se toda a estrutura que te sustentava começasse a desabar. Mas o que cai é o falso. O que fica é o que sempre esteve ali. A sociedade tem medo desse tipo de liberdade. Ela prefere pessoas previsíveis, identificáveis, controláveis. Pessoas que saibam o que querem, o que compram, o que defendem. Pessoas com rótulos, pois rótulos são fáceis de gerenciar. Introvertido, extrovertido, bem-sucedido, fracassado, de esquerda, de direita. Tudo isso são caixas que reduzem a complexidade humana a algo digerível. Mas você não cabe em nenhuma delas. Quando você começa a perceber isso, algo muda na forma como enxerga o mundo. As comparações perdem sentido. A necessidade de provar desaparece. Você começa a agir não por medo ou desejo de aprovação, mas por coerência interna. E é aí que nasce a verdadeira autenticidade, não a autenticidade de rede social, mas a de quem se permite ser, sem precisar justificar. Mas o caminho até lá é cheio de resistências, porque o ego, esse eu social, tem pavor de desaparecer. Ele se alimenta da ideia de controle, de certeza, de importância. Ele quer ser alguém, e quando começa a perceber que talvez seja apenas uma construção, reage com medo. Se eu não sou esse eu, então o que sou? Essa pergunta, embora assustadora, é o portal para a liberdade. Há um ponto na vida em que o personagem que você criou para sobreviver começa a te impedir de viver. É quando você sente que está cansado não de fazer, mas de fingir. Cansado de sorrir quando quer chorar, de ser produtivo quando quer parar, de ser forte quando quer desabar, de se encaixar quando quer sumir. É um cansaço existencial, que não se cura com férias ou sucesso, mas com verdade. E a verdade é simples: você não é o que pensa ser. O eu que se preocupa, que compara, que teme, que planeja é apenas um mecanismo de sobrevivência. Ele foi útil por um tempo, mas não é a sua essência. Sua essência é o espaço onde esse eu aparece. É a consciência que observa o pensamento dizendo eu. É o silêncio por trás da narrativa. Essa compreensão muda tudo, porque quando você deixa de se identificar com o personagem, o sofrimento perde força. As críticas deixam de ser feridas, os elogios deixam de ser combustível. O medo ainda existe, mas não te domina. A mente fala, mas você não acredita em tudo o que ela diz. É como assistir a um filme sabendo que é apenas um filme. Mas essa libertação não é instantânea. Ela exige coragem para olhar de frente o que você vem evitando há anos. O vazio entre quem você é e quem finge ser. Esse espaço é desconfortável porque é incerto. Não há regras, nem garantias, nem rótulos. É o terreno do desconhecido, mas é também o único lugar onde o real pode nascer. Talvez o maior desafio dessa jornada seja suportar o silêncio de não saber quem você é, porque o ego quer respostas, quer identidade, quer controle. Mas o ser só quer presença, e presença não precisa de definição, ela simplesmente é. No fundo, a mente teme desaparecer, mas o que desaparece não é você, é a ilusão de separação. Quando o personagem cai, o que sobra é a vida em si fluindo, respirando, acontecendo, sem eu e outro, sem certo e errado, apenas sendo. O filósofo Alan Watts dizia que tentar definir-se é como tentar morder os próprios dentes. O eu nunca pode se compreender completamente, porque ele é parte do todo. É como uma onda tentando entender o oceano sem perceber que é o próprio março. E enquanto você se vê como uma onda isolada, vive com medo de quebrar. Mas quando percebe que é o oceano, o medo desaparece. A sociedade, com toda sua pressa e ruído, não quer que você perceba isso, porque alguém desperto não é manipulável, alguém consciente não precisa se provar, alguém inteiro não precisa consumir para se sentir vivo. E é por isso que o sistema alimenta o ego, porque um ego inseguro é um consumidor perfeito. Mas chega uma hora em que a busca por identidade cansa, quando o eu ideal se torna pesado demais para carregar,
o ser humano começa a desejar o oposto: silêncio, leveza, verdade. É o início da volta para casa. A casa interior, onde não há necessidade de parecer nada, apenas de ser. Talvez o despertar não seja sobre se tornar algo novo, mas sobre esquecer tudo o que te ensinaram ser. Deixar cair as histórias, os papéis, as certezas. Permitir-se não saber, e nesse não saber, finalmente descansar. A mente, claro, vai resistir. Vai dizer que sem identidade, você é ninguém. Mas e se ser ninguém for a liberdade máxima? E se o verdadeiro eu não puder ser descrito, apenas vivido? O ninguém de que a mente tem medo é o mesmo ninguém onde mora a paz. Quando você percebe isso, o jogo muda. As opiniões perdem poder. A validação perde importância. O medo do julgamento se dissolve, porque você entende que não há ninguém a ser julgado, apenas experiências acontecendo. Você se torna observador e participante da vida, sem precisar controlar a narrativa. E é aí que o amor nasce, não o amor condicionado, mas o amor que vem do reconhecimento de que todos estão perdidos no mesmo jogo, tentando se lembrar de quem são. O julgamento dá lugar à compaixão, o controle dá lugar à entrega, o personagem dá lugar à presença. Talvez o propósito da vida não seja construir uma identidade perfeita, mas ter coragem de desmontá-la, não para virar ninguém, mas para descobrir o que sempre esteve por trás dela. E o que está por trás é simples, silencioso e vasto demais para caber em qualquer rótulo. A ilusão do eu é o maior truque da mente, mas também o portal para a verdade. Quando você entende que o personagem não é você, a vida volta a fluir. A luta interna se dissolve, e o que sobra é paz. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você parou de se confundir com o problema. Então, talvez a pergunta não seja quem sou eu, mas quem eu seria sem precisar ser alguém? Se essa mensagem te tocou, é porque talvez uma parte sua já esteja cansada de sustentar um papel que não faz mais sentido. Cansada de se defender, de se provar, de tentar ser alguém o tempo todo. Essa parte quer respirar, quer silêncio, quer verdade. E essa verdade não precisa de nome. Deixa nos comentários quem você acha que é e o que aconteceria se deixasse de ser isso por um instante. Dá o teu like, compartilha esse vídeo com alguém que vive tentando se encontrar e se inscreve no canal para continuar essa jornada de consciência. Porque, no fim, a maior descoberta que você pode fazer não é quem você é, mas quem você nunca precisou ser.